Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma. Hoje, dia 31 de janeiro. Bom dia, Amanda! Começando com A Tardinha, Bluebell e Zé Cabaleiro. Hoje é quarta-feira. Bom dia, Simone! Musiquinha com aquela baladinha francesa, assim. Tô ligado. Logo mais eu prendo as cachorras. Assim que terminar o Dharma eu prendo. Senão elas ficam muito tempo presas. Bom dia, Ângela. Tudo bem? É muito linda essa Bluebell. Essa voz maravilhosa. A música é bem, ela parece aqueles filminhos franceses assim, né? Preta poter. Bom dia, Ana Paula, tudo bem? Bom dia, Maria. Como é que tá? Então esse é o Dharma começando dia 31 de janeiro, finaleira do mês, já tá muito rápido, já tá rápido. E aí, hoje é quarta-feira, começando com essa música à tardinha, com Bluebell e Zé Cabaleiro. Bom dia, Kátia. Bom dia, Natalina. Como é que vocês vão? Tudo bem? Olha que bonitinha essa música aí, Kátia. Conhecia? Bluebell. Bom dia, Manu. Então, vamos tirar a musiquinha antes que nos cortem. Feito então. Vamos lá? Vamos pro Dharma? Essa música chama Tardinha, Kátia. Com Bluebell e o Zé Cabaleiro. Bem francesinha, assim. A gente está lendo esse livro aqui do Traleg, que é bom. O mestre tibetano, falecido há pouco tempo. Chama Karma, o que é, o que não é e a sua importância. Editora Lúcia da Letra. Quem quiser então comprar esse livro, vai direto no site da Lúcia da Letra. Vocês vão falar com o Vitor Barreto, dono da Lúcia da Letra. Me mandou esse livro. Bom dia, Grazi. E aí a gente segue falando sobre o karma. Bom dia, Luana. Eu estava olhando, Luana, tá? A gente estava ouvindo Bluebell e na capa do álbum dela, enfim, que está aqui no Spotify, ela é muito parecida contigo, ou tu é parecido com ela. Dá uma olhadinha, Bluebell. Tem uma foto que está ali, ela, Bluebell, Confissões de Camarim, é o nome desse álbum. A Natalina escreveu, bom dia, saudades dos estudos da quarta. Eu também tô. Bom dia, Conceição. Dá uma olhadinha. O álbum esse, ele é laranja, assim, tem a Bluebell na capa, tem uns olhão verde, eu acho. Vocês são muito parecidos. Bora? Então a gente parou aqui, ó, na página 13, a gente está bem no comecinho do livro, para quem está chegando agora. Bom dia, Deni. Aí ela continua. Existem, é claro, para quem está chegando agora, isso fica tudo gravado, esse livro, tá? Tanto no YouTube, Arquitetura da Mente, quanto aqui no Instagram, procura ali, e aí vai tendo a numeração. Hoje é o dia 3 já, tá? A gente começou segunda-feira. Então é um livro a cada 2, 3 meses. Existem, é claro, várias teorias sobre o karma e renascimento, desde muitos séculos no Oriente, começando pela antiga Índia. Bom dia, Rosalie. No entanto, alguns desses conceitos foram trazidos para nós no Ocidente de uma maneira um tanto desordenada e confusa. Essas teorias estão em circulação há muitas gerações, mas continua difícil para o público moderno encontrar uma abordagem clara sobre o tópico, mesmo para os budistas praticantes. Então vamos começar por aí. Por que aconteceu isso? E por que acontece isso até hoje, assim, não só para o budismo, para qualquer estrutura de pensamento? Porque as pessoas vão para os lugares, ou vão nos lugares geográficos, né, como aconteceu na década de 60, 70 ali, em que houve uma explosão do budismo. Por quê? Porque o Tibete foi invadido pela China, e os budistas, né, os tibetanos, que eram todos budistas, os tibetanos abandonaram o seu país, foram expulsos do seu país, né, pelo massacre que houve pela China. E eles foram expulsos. E aí eles aportam ali na Índia, né, e em outros lugares, enfim.
E essa galera toda New Age, assim, da época ali, até os Beatles foram para lá, eles aportam na Índia, naquela região, para conhecer essas pessoas, que se falava de uma nova cultura, uma cultura que não era acessível, né? Ninguém tinha acesso. Ninguém tinha acesso. E algo que é um conhecimento estrondoso acontece, assim. Imagina assim, ó. Imagina que, para quem é ligado na filosofia, né? Imagina que todo um celeiro de filosofia dos gregos, né? Imagina que daqui a pouco ninguém sabia que existia e encontra essa ilha, ou até mesmo uma ilha, uma tribo indígena afastada no meio da Amazônia, e agora, em 2024, a gente encontra. Já pensou? Nunca teve contato com civilização, né? Foi o que aconteceu com o Tibete, eles não tinham contato. Não tinham contato. Aí não tem contato com essas culturas. De repente, aquilo é descoberto e tem uma riquíssima de uma cultura assim variada, que a gente não tem acesso. E aí eles explodem. Só que daí o que acontece? Quem é que vai para lá? Né? Muitos foram com boas intenções, outros não. Outros, como Schopenhauer, por exemplo, que eu sempre cito, alguns, né, foram com a sua filosofia pronta, com a sua forma de pensar, com o pote cheio, lembra do pote? Então vai ouvir as coisas, vão com o pote cheio. E fizeram uma comparação baseada nos seus argumentos. Eles não foram aprender a cultura, eles foram comparar com seus argumentos. Aí não funciona. Aí não vai funcionar. Não, mas olha só, tem uma coisa aqui. Não, mas tu tem que estudar aquela cultura, estudar toda ela. Isso vale para qualquer coisa. Não é só para o budismo, vale para qualquer estrutura de pensamento, qualquer relação pessoal. Tu vai encontrar uma pessoa, tu observa como é que ela é, tu vê esse processo todo dela, e aí tu tira as tuas conclusões, e não chegar com o teu pote cheio, e aí examinar a partir das tuas referências. As tuas referências, elas não vão mudar, se tu olhar dessa forma, né, Paty? Aí fica difícil. O problema foi exacerbado por alguns professores e escritores budistas ocidentais. Bom dia, Carla, bom dia, Suzana. Autonomiado pesquisadores do tema, que propagam suas próprias opiniões duvidosas sobre o conceito. Essencialmente negam ou ignoram o karma. Muitas vezes são as mesmas pessoas que ficaram entusiasmadas com o conceito de karma nos anos 60 e 70. Enquanto viajavam pelo Nepal e pela Índia. Agora que essas pessoas chegaram aos seus 60 ou 70 anos de idade, parece que o karma se tornou uma palavra suja para elas. A ideia nunca esteve longe de seus lábios quando jovens, mas agora que se aproximam da morte não querem nem falar disso. Bom dia, Celina. Infelizmente, nossa resistência a pensar em algo não faz o assunto desaparecer. Nem evita que o nosso temor ou o que nos deixa desconfortáveis simplesmente ocorra. Bom dia, Mauro. Em muitos textos, e no universo contemporâneo em geral, o karma é negado com base em argumentos lógicos ou filosóficos muito frágeis. Dizem que o karma não faz sentido, que é uma crendice arcaica, com pouca relevância para o modo atual de pensar. Que não se pode ser um indivíduo com pensamento moderno e aceitar ideias kármicas. Eu sou um indivíduo com pensamento moderno e aceito as ideias kármicas. Quem mais aí que conhece um pouco sobre o karma, aceita o karma? Levanta a mãozinha. Bom dia, Fran. Que o karma é mais uma superstição que precisamos desassociar das verdades que as tradições de sabedoria antiga podem oferecer. Essa atitude se reflete com frequência nos livros escritos hoje em dia, em que o tópico é omitido por completo ou é explicado como um tema menor, como uma questão inteiramente opcional. Pode-se ignorar o karma e apenas meditar. Chegamos a um ponto em que precisamos reavaliar se o karma é algo que pode ser desconsiderado com facilidade, em especial se somos praticantes do hinduísmo ou do budismo. Neste livro, ele ainda está na introdução, né? Lembra? Neste livro, irei argumentar que o karma é uma parte central e indispensável da doutrina budista e continua a ser altamente relevante, não apenas como um conceito, mas como realidade. A ideia predominante de que o karma é uma crença supersticiosa ou arcaica
provavelmente decorre das versões simplificadas das teorias que surgiram na Ásia Antiga. Quem fala que é uma crença não tem nem a menor ideia do que está falando sobre o karma. Karma é ação, né, gente? Em condições precárias, para pessoas sem instrução, os ensinamentos do Buda costumavam ser transmitidos de forma muito simplificada. As pessoas naquelas circunstâncias tendiam a expressar seu desejo de criar karma positivo fazendo rituais de oferendas para membros ordenados da Sangha, ou adorando imagens do Buda, ou praticando cerimônias em santuários e relicários budistas, ou alimentando os pobres e assim por diante. Em um contexto moderno, o karma tende a ser associado predominantemente a esse tipo de generalização, mais uma vez invocando uma imagem primitiva e supersticiosa. Bom dia, Marta. Um monte de gente levantou a mão ali. Também é com frequência ligado a estruturas sociais estáticas. Então ele está fazendo uma introdução e mostrando assim, ele vai mostrar o karma na história e também na visão de algumas tendências da época. E agora? Tá? Também é com frequência ligado a estruturas sociais estáticas, visto como prejudicial para a motivação da população e até mesmo usado como explicação para condições econômicas difíceis de certos países budistas. Esta leitura ignora histórias de sucesso econômico e social na Índia, no sudeste da Ásia, na Ásia Oriental e em outros locais, regiões onde o hinduísmo ou o budismo têm sido relevantes. Além disso, ignora que muitos países cristãos permanecem paupérrimos, como as Filipinas e países da América do Sul e da África. Tendo esses fatos em conta, a lógica de uma apatia induzida pela religião pode ser facilmente relacionada à crença em Deus. Os indivíduos podem se sentir abandonados por ele, com sinais predeterminados ou algo que o valha. Então ele está se referindo ao seguinte, né? Ele está só fazendo um apanhado geral assim, sobre as formas como a gente vê o karma ou acreditar num Deus. Né? O ensinamento do karma não envolve a aceitação do próprio destino. Lembra que a gente falou sobre destino ontem? Não é uma ideia tão simples. O que irei abordar nesse trabalho não é nada simples. Vou demonstrar e, em seguida, apresentar o karma de forma filosófica profunda e desprovido de alguns dos seus falsos conceitos. Espero, então, que os leitores possam fazer suas próprias avaliações dessas ideias, com base em informações consistentes. Procurarei agregar à teoria kármica alguma credibilidade intelectual e valor. Em resumo, no fim das contas, como budistas, estamos tentando explicar por que sofremos, por que as coisas acontecem e por que devemos ser moralmente corretos. Se não estamos preocupados com tais assuntos, se eles são de pouca importância para nós, se não acreditamos no karma, então, por que devemos nos esforçar com moralidade e tratar bem as outras pessoas? Para responder a essas questões, o restabelecimento do conceito de karma se torna uma aventura importante. Bom dia, Rosana. A Simone diz, vou comprar esse livro. Sim, comprem. Chamem ali, vão no site da Luz da Letra. Ó. Livrinho azul do karma. Alguns desafios culturais adicionais precisam ser superados na discussão do karma no contexto moderno. Já que paramos de falar sobre questões éticas de maneira geral, não apenas questões específicas em torno do karma, mas sobre ética como um todo. Existe um nível cada vez maior de discussão em torno de direitos e justiça, sobre quem tem direito e quem merece participar de tal coisa. Porém, pouco se discute sobre comportamentos e tratamentos corretos a se adotar, sobre por que e como devemos viver juntos. Então o budismo ele é um conjunto de práticas éticas também, o budismo também é isso, de convivência. O Buda ele dava muita assistência a muitos reis na época em que ele falava sobre política, até porque vocês lembram que o Buda era um filho de um rei, né? Era um príncipe, ele tinha toda uma formação política, ele estava para assumir o trono. Né?
Então ele tinha uma visão de guerra, tinha visão de estados, né? De direitos, enfim, ele tinha essa visão. Mas ele tinha uma visão de ética, né? Que não precisava tomar as coisas pela força. Pode haver legitimidade nas reivindicações feitas em nome da justiça, mas o tempo dedicado a esse campo particular e a esse aspecto da ética está oprimindo todas as outras considerações. Os secularistas são, é claro, tipicamente avessos a participar do diálogo sobre ética por receio de que os fanáticos religiosos dominem a cena e se apropriem de toda a discussão, o que pode muito bem acontecer. Logo, seus medos são compreensíveis. Por outro lado, existe um preço a ser pago por se desconsiderar a ética. Em relação à teoria kármica, que parece explicar por que devemos praticar a moralidade, não é necessário realmente apelar para ideias explicitamente religiosas e não há uma necessidade de mencionar Deus. Também não precisamos nos referir especificamente ao Renascimento. É suficiente, ao nível secular, discutirmos o desenvolvimento saudável do indivíduo, da comunidade e da sociedade. Então, o que ele está querendo dizer aqui com não precisa mencionar Deus? Nós não precisamos de um Deus, vejam bem como eu vou falar. Acreditem num Deus se vocês quiserem, não tem problema. Não é aí o problema. O problema não reside em acreditar. O problema reside em precisar ser moralmente ético e adequado e honesto, correto, sobre a influência de um Deus. Sobre a influência de que um Deus vai me punir. Tu não precisa de um Deus para te dizer que tu não pode machucar alguém, que tu não pode ser, que tu não antiético com outra pessoa, desonesto, corrupto. Tu não precisa de um Deus para te dizer isso. Isso é da moralidade do ser humano, de viver em comunidade e sociedade. Vocês acham que precisa de um Deus para dizer isso? Não, né? Nós não precisamos de Deus. Ah, mas eu acredito em Deus. Ótimo. Abandona Deus. Eu acredito em Buda. Abandona Buda. Segue segundo preceitos éticos. O mínimo de rastro possível no mundo a gente tem que causar de desconforto para as pessoas, para os seres. Óbvio que a gente vai errar. Óbvio que a gente vai praticar alguma coisa em desalinho, né? Em que fere esses conceitos. E vão fazer isso o tempo todo. Como dizia Leminski, né? Eu vou errar 1, 2, 3 vezes até que o erro não tem vez, né? Leminski é maravilhoso. Leiam Leminski. O mundo vai abrir assim para vocês. Eu tenho quase toda a coleção dele. Pilhas de livro do Leminski. Há então 2 maneiras para um budista falar sobre o karma. No contexto atual, em termos religiosos e em termos seculares de forma restrita. Muitas pessoas são altamente sensíveis à menor sugestão do que percebem ser fanatismo religioso ou ao que lhes parece uma tentativa de conversão a uma visão de mundo particular. Nesse caso, o tipo de linguagem precisa ser restrito. Embora eu acredite que certamente há um elemento de hipocrisia nisso. Observa-se pouca moderação por parte de certas comunidades contemporâneas em suas vigorosas afirmações de verdade. Todos deveriam acreditar nos méritos de um ethos democrático moderno, ou nas virtudes inegáveis das medidas da justiça social e assim por diante. Levanto esse ponto apenas para colocar o termo do karma no contexto contemporâneo, para não condenar a modernidade e favorecer as tradições budistas. Como muitos outros budistas, eu me sinto altamente afortunado por viver um país democrático, ou seja, que a gente pode falar sobre isso, né? Curiosamente, existe uma compatibilidade real entre os ensinamentos do Buda e a perspectiva do mundo moderno. Por infelicidade, e com um tanto de ironia, a contribuição original do Buda para a teoria do karma tende a se perder no mundo de hoje precisamente devido à evolução contínua do pensamento popular no Ocidente. Muitas vezes ouvimos reações aos ensinamentos na linha de sim, nós já pensamos mais ou menos assim, né? O pensamento moderno, de alguma maneira inadvertida, se alinhou aos ensinamentos do Buda. Então, o que ele está querendo dizer aqui, né? As pessoas, quando a gente fala sobre o budismo, as pessoas dizem, sim, eu penso dessa maneira. Sim, tu pensa dessa maneira?
porque alguém rompeu com todos os conceitos há 2.500 anos atrás, de uma forma totalmente ousada, né? E ele insere novas formas de conhecimento nunca antes pensada. Vocês não pensam que o Buda, que os ensinamentos... Eu estou lendo há anos aqui, né, alguns livros. Ele deixou milhares de ensinamentos que até hoje estão tentando entender. Não é tentando ler, é tentando compreender, para vocês terem uma ideia. Centenas de milhares de pessoas ao longo de 2.500 anos, estudando diariamente, durante séculos, milhares de anos, para tentar entender o que ele deixou. Se vocês vão ler sobre a metafísica do Buda, é incompreensível. Não tenho os livros de metafísica do Buda. Não tenho acesso. Eu não tenho capacidade intelectual para acessar tudo aquilo. Para vocês terem uma ideia, e eu sou um praticante de muitos anos, um estudante de muitos anos. E mesmo assim aquilo é incompreensível para a minha natureza. Então vocês imaginam. Aí as pessoas dizem, mas eu penso assim também. Sim, tu pensa assim porque ele abriu o caminho e deu de bandeja. Né? E a gente não se dá conta disso, quando a gente diz isso. Sim, é a minha maneira de pensar. Né? No entanto, se olharmos para a forma como as pessoas pensavam no Ocidente há 100 anos, ganhamos uma perspectiva histórica muito mais precisa dos ensinamentos do Buda. Então, tu não precisa, ele foi há 100 anos atrás. Tu vai um pouquinho antes. Por que 100 anos? Porque ele está colocando ali no momento em que o budismo aporta no Ocidente, né? A partir da invasão da China, a partir do surgimento do budismo Zen no Brasil também, aqui no Ocidente, né? Com a saída de alguns orientais do Japão, né? Que foram para os Estados Unidos, que vieram para o Brasil, foram para a América, de modo geral, assim, né? Para a Europa, enfim. E aí trazem o Zen também, de alguma maneira. Isso 100 anos, né? Nem é 100 anos ainda, nem deu 100 anos. Então é muito novo. Veríamos quão moderno ele era. Isso não significa propor que Buda foi o líder religioso mais moderno que chegou ao mundo, nem qualquer coisa desse tipo, mas destaca o fato de que, apesar de ser uma pessoa que viveu em momentos e contextos específicos, o Buda tinha muito a dizer sobre temas considerados modernos. Talvez, como budistas, possamos gostar de pensar que ele era mais do que filho de seu tempo. Mas seja qual for o caso, ele tinha uma perspectiva genuína em uma variedade de temas. Grandes teorias que parecem ultrapassar limites e condicionamentos culturais. Isso que eu falei, né, há pouco. Então, para quem está chegando agora, ele ainda está na introdução, ele está fazendo um apanhado. Para chegar no karma, ele está fazendo um apanhado sobre a história. Né? Não dá para chegar e largar assim, o karma é isso, senão a gente não vai compreender. Resumidamente, o Buda definiu o karma como ação, no sentido de que nós mesmos somos responsáveis pela nossa própria condição no mundo. Ponto. E que nossos pensamentos e ações atuais determinam o nosso futuro. Está tudo descrito aí. Como é que vai ser teu futuro? Como é que vai ser tua tarde hoje, tua manhã? Depende das ações, dos teus pensamentos, das tuas ações e da tua fala. É uma bola de cristal, assim. Dá para olhar para a bola de cristal que é a nossa mente. Como veremos, porém, a teoria do karma está longe de ser simples. No entanto, as críticas ao karma muitas vezes se concentram nessa noção de responsabilidade individual, sugerindo que ela produz uma atitude antipática em relação aos outros e leva uma tendência duvidosa de apontar culpas. Olha o que ele vai dizer agora. Os pobres são culpados por serem pobres e assim por diante. As pessoas atribuem isso ao karma de uma forma errônea. O budismo é acusado falsamente de atribuir culpa aos indivíduos por todas as suas circunstâncias e negar outros fatores. Se somos pobres, por exemplo, se pode pensar mais ou menos automaticamente que vamos ficar assim até que nossa dívida kármica se esgote. E depois de morrer poderemos então renascer em circunstâncias afortunadas, talvez como um rico empresário. Esse tipo de pensamento não pode, no entanto, ser conciliado com a ênfase do budismo na interdependência entre todas as coisas, que reconhece plenamente a fértil complexidade de influências sobre as pessoas, incluindo o seu ambiente. Então aqui, quando ele diz isso,
Nesse momento que ele fala, que as pessoas dizem, é meu karma, nascer pobre, não, é uma fruição kármica, teu karma, ele floresceu, e nesse momento, segundo alguns aspectos causais, tu está pobre, tu está doente, tu está isso, tu está aquilo. Enfim, ele deu exemplo pobre porque é o elemento mais usado como exemplo, né? Pode ser qualquer coisa. Mas só que isso era usado de uma forma para apreensiva, uma forma de pressionar, uma forma de prender as pessoas na época do hinduísmo, há 2.500 anos atrás. E ainda é usado hoje pelas religiões. Né? Porque tinham que ficar naquela categoria das castas, das castas Brahman, dos Brahmanes, né? Em que os Brahmanes eles eram os profetas, né? E aí tinha os reis, tinha os comerciantes, né? Os braços do Brahma, e aí depois que vinham lá no final, assim, lá nos pés, tinham as castas inferiores, os intocáveis, né? Resumindo, assim, as principais castas são 4, tá? E aí, mesmo que tu fizesse qualquer coisa, tu tinha, os brahmanes tinham todos os comportamentos antiéticos, mesmo assim eles permaneciam, né, segundo aspectos causais, permaneciam como brahmanes, iriam renascer como brahmanes, né? E os de castas inferiores, um exemplo, e eram super éticos, eles não poderiam ascender, nem mesmo quando renascessem. E o Buda vai lá e diz, não, isso não é assim. Porque depende de causas e condições. Então ele insere esse ensinamento das condições que não era colocado de propósito. Ou não queriam perceber ou não tinham visto. Né? Por aqueles que dominavam o pensamento filosófico da época. Então, para responder para nós agora, trazendo para 2024, né? 3.000 anos depois, vamos lá, exatamente, 3.000 anos depois, aí o Buda vai dizer o seguinte, hoje em dia, se ele viesse, né? Nasceste pobre, né? Depende de causas, agora as condições podem florescer, nasceste isso, as condições, estou passando por essa situação, as condições vão mudando, e esse florescimento kármico ele pode acontecer ou não, aí começa o karma a fazer sentido. A gente vai aprofundar muito isso nesse livro. Mas é só para dar um toque para vocês não ficarem com essa ideia de, mas né, vai ser assim sempre. Não, não vai. Vamos fazer uma prática? Coloque o corpo numa postura confortável para hoje. As costas alinhadas, eretas. Pescoço levemente alongado. A língua repousando na parte de cima dos dentes. Os olhos semiabertos ou fechados, como vocês preferirem. Fazer uma prática curta de estabilização. Observem todos os sons à sua volta. Do mais distante ao mais próximo. Observe as sensações do corpo, como está o corpo nesse momento. Observe seus pensamentos. Veja se é possível trazer a sua atenção para o ato de estar respirando. Percebendo o ar entrando.
o ar saindo. Apenas observando o ar entrando e saindo nas narinas e talvez algum movimento no abdômen. Apenas prestando atenção a tudo o que acontece no momento presente. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Um bom dia, uma boa quarta-feira para vocês e até amanhã, quinta-feira.